Voltamos. Página 40, agora estudo da língua. Variações linguísticas geográficas. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas cada um tem um jeito próprio de se expressar ou pronunciar palavras ou frases. Lembra que semana passada a gente estava falando sobre gírias? Agora a gente está falando sobre jeitos diferentes, maneiras diferentes de estar falando, de estar se pronunciando. Além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Por exemplo, em Curitiba, estojo escolar é chamado de penal. Nunca tinha ouvido falar. Já em Maceió, a brincadeira de amarelinha, aquela que a gente brinca lá na escola, é chamada de avião. Olha que legal. São essas variações de língua de acordo com as regiões que vamos estudar agora. Aí aqui no número 1 tem um trecho de um poema, Gente Grande. Você vai ter que ler no número 1 e na letra A tá falando: associe as palavras grimpar, rapar e rapa aos sinônimos dela. Você tem, porque você vai ver aqui nesse pequeno poema, você vai estar vendo que essas três palavras já estão grifadas, já estão destacadas, não é isso? Então aqui associar é você fazer o quê? É você ver qual é o significado, que está falando o sinônimo, não o significado, o sinônimo delas. Escreva-as nos espaços aqui embaixo. Aqui embaixo tem os espaços, você vai escrever, tá bom? Tem raspar, raspa e copa, cume, topo. Tia, eu não sei. Eu também não sabia. Eu peguei o dicionário e eu procurei o sinônimo, não foi o dicionário Google, não foi o dicionário livro. Eu fui no Google e pesquisei e eu consegui descobrir os sinônimos de grimpas, de rapar e de rapa, tá bom? E você vai ter que ver essas três palavras, elas se encaixam, elas têm os sinônimos. Tem outra, é escrito de outra maneira, mas tem o mesmo significado. O sinônimo é isso. São palavras escritas diferentes, mas que têm o mesmo significado. Aí você vai escrever aqui embaixo. Agora a letra B tá falando: pinte as palavras que você usa na região onde você mora. Aí aqui embaixo, olha, tem as palavras, não é isso? Aqui tem essas palavras. Você vai pintar se você usar alguma dessas palavras. Eu aqui não uso nenhuma. Se fosse eu não pintaria nenhuma, tá bom? Porque esse livro, essa editora, ela distribui livro para todo o Brasil. Então como aqui a gente não usa, a gente usa um dialeto próprio, né? A gente tem as nossas gírias, a gente tem as nossas palavras. Em São Paulo eles têm outra, essa velha questão do biscoito e bolacha, né? Em São Paulo se fala de um jeito, no Rio de Janeiro se fala outro. A gente fala biscoito. Lá eles falam bolacha. Então, aí você já viu, né? Que cada região, né, tem seu costume. Então, aqui embaixo, uma palavra, né, que eu te falei que eu fui pesquisar essas palavras, o significado e os sinônimos dessas palavras. E aqui tá falando, aqui embaixo, no finalzinho da 40, tá falando: a palavra grimpa é um exemplo de termos usados apenas em determinadas regiões do nosso país, ou seja, ela não é usada para todos os brasileiros. E eu fui pesquisar que grimpa é a mesma coisa que subir, trepar, os sinônimos dela, elevar-se, ou também você arremessar-se contra alguém. Isso é sinônimo da mesma palavra grimpa, tá bom? Então, tendo dúvida da página 40, você precisa ir lá no Google, colocar sinônimo de tal palavra, sinônimo de raspar, sinônimo de raspa, sinônimo de grimpas. Você vai achar, você vai conseguir fazer aqui essa associação, tá bom? Agora na página 41, tá falando assim, bem aqui no início, olha. Os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamadas de variedades linguísticas geográficas.
Aí embaixo continua. A pronúncia também pode variar de acordo com a região. A letra R da palavra porta, por exemplo, é pronunciada de formas diferentes em algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Essas diferenças de pronúncia é chamado de sotaque. O pessoal de São Paulo fala que a gente fala chiando, que o nosso sotaque é um sotaque de quem fala chiando, não é isso? E lá em São Paulo eles falam porta, eles falam arrastado, não é isso? Eu acho que eu não falo chiando. Quem é de São Paulo acha que não fala arrastado. Quem é gaúcho, né? Assim, você vê, cada região ela tem um sotaque. E a gente precisa respeitar o sotaque de cada pessoa. Como eles também precisam respeitar, né, o nosso sotaque, o nosso jeito de falar. Tá bom? Então aqui está falando sobre isso. Os sotaques revelam um pouco da riqueza e da diversidade da nossa língua. Eu tenho um amigo do meu esposo que ele foi morar no Piauí. Ele é daqui do Rio de Janeiro, nascido e criado. Ele foi morar, tem coisa de, acho que uns 3 anos, ele já tá lá. Mas ele vem pra cá de vez em quando e vai. Ele ainda fala como a gente. Então, mas a namorada dele, ela é do Piauí. O sotaque dela é totalmente bem carregado. Entendeu? Aquele sotaque de quem é do Piauí. Então, quando ela vem pra cá, o meu marido quer ficar imitando. Às vezes eu brigo com ele, eu falo, Jorge, não faz, porque tem pessoas que não ligam, mas tem pessoas que não gostam de ser imitados, não é isso? A gente precisa respeitar. Meu marido, ele trabalha em São Paulo, então ele vai pra lá, de vez em quando ele volta querendo falar um pouco como os paulistas. Eu tenho uma prima que foi nascida e criada aqui. Ela foi morar no interior, ela foi morar numa cidade chamada Cocos, que é lá no interiorzinho da Bahia. Então eu falei com ela no outro dia, ela me mandou um áudio. Gente, a Valéria não fala mais como a gente aqui do Rio de Janeiro, ela fala com o sotaque de lá. Pois ela já tá lá mais de 10, acho que já tem mais de 10 anos que a Valéria tá lá. Entendeu? Então, ela pegou o sotaque. Isso acontece com a gente. A gente acaba se adaptando ao local onde a gente vive, convive. Daqui a pouco a gente volta para falar melhor sobre isso, tá bom?